Pessoal, nós vamos resolver então agora as questões 89 e 90 da prova, a primeira fase, vestibular FUVEST 2021, tá certo? Prova V, para quem quiser conferir o gabarito oficial, prova V de Vitória, ok? Vamos lá então. Bom, a questão 89 nos diz: em aquários de água marinha é comum o uso do equipamento chamado skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte polar e apolar. Então a matéria orgânica, que você termina borbulhando, né, ar lá embaixo, né, do aquário, para fazer com que a matéria orgânica vá até a superfície do aquário, onde ela vai ser recolhida. Essa matéria orgânica, então, que é eliminada, né, que é recolhida depois e tal, é composta por moléculas orgânicas que possuem uma parte polar e uma parte apolar, né? Bom, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso, né? Bom, isso é afirmado então, e aí chegamos à questão propriamente dita. Coloquei de novo o desenho aqui do aparelho, né, do esquema do aparelho, só para a gente se situar, e então vem a questão propriamente dita. Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparelho em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê, e aí vem as alternativas. A polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada. Bom, a polaridade da molécula de água, assim como de outras moléculas, é uma propriedade intrínseca daquela substância. Essa figura que aparece aí no canto inferior direito do slide não está na prova da FUVEST, tá certo? É a estrutura química da água, representando aí o vetor momento de polo resultante, né? E o momento de polo da água, então, é 1,8 dBi, né? Mas, enfim, o momento de polo da molécula de água, a sua polaridade, é uma propriedade que é intrínseca a ela, assim como seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, enfim, sua densidade e outras propriedades mais. Então, afirmar-se, como se faz na letra A, que a polaridade da molécula da água na água doce é maior do que na água salgada, isso aí não tem qualquer sentido, né? Não vale nem a pena ler o restante do enunciado. Então, a alternativa A, incorreta, não tem cabimento, né? Alternativa C, a água doce é mais polar do que a água salgada. De novo, a mesma história, né? O momento de polo da água é uma propriedade intrínseca sua. Afirmar que a água doce é mais polar que a água salgada não faz sentido, é um despalpério. Então, a alternativa C, errada também pela mesma razão. Alternativa D, a reatividade de matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce, fazendo com que exista uma menor quantidade de material dissolvido na interação com as bolhas de ar. Bom, ele está fazendo referência aí à reatividade da matéria orgânica, só que a matéria orgânica, nesse caso, nesse exemplo, ela não é reagida com nada. Não é que você acrescente alguma substância para que reaja com a matéria orgânica. Você borbulha ar no fundo do aquário para essa matéria orgânica chegar até a superfície e ser recolhida e ser eliminada. Não há reação, né? Além disso, dizer que a reatividade de matéria orgânica em água doce é maior do que em água salgada? Como assim? Reatividade com quem? Não se fala em reação, o processo não se baseia, né, numa reação química, tá certo? É um processo físico de separação, quer dizer, não tem sentido essa afirmação. A alternativa é a concentração de sais na água marinha é maior, é verdade, do que na água doce, né? O que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com as bolhas de ar. Bom, que a concentração de sais na água marinha é maior do que na água doce, é verdade. Mas essa afirmação que vem em seguida, o que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos. Ora, os sais dissolvidos são espécies catiônicas ou aniônicas, né, que, enfim, comportam-se como espécies polares. Estão solvatadas por moléculas de água, comportam-se como espécies polares. Então, dizer que as partes apolares das moléculas orgânicas estariam mais propensas a interagir com os sais dissolvidos não faz sentido. Seria o mesmo que dizer que as partes apolares das moléculas orgânicas dissolvidas, enfim, das moléculas orgânicas, teriam mais afinidade por espécies polares. Mas essas partes são apolares, como é que elas vão ter mais afinidade por espécies polares?
né? Então essa afirmação também não faz qualquer sentido. Resta apenas, por eliminação, a alternativa B. Mas vejamos então se o enunciado da alternativa B realmente é coerente, né? Então vamos lá. A menor concentração de sais na água doce, começou certo, né? Realmente comparado com a água do mar, a água doce tem menor concentração de sais. Torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar. Sim, é verdade, né? Então, a menor concentração de sais na água doce, realmente a água doce tem uma menor concentração de sais do que a água salgada, torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, né? É verdade. Se tem uma concentração de sais menor, né, significa dizer que, digamos, a afinidade pelas partes apolares, né, seria, digamos, um raciocínio inverso ali ou da letra E, mais ou menos, né? Então, o fato de você ter uma concentração menor de sais faz com que a afinidade, né, dessas partes apolares das espécies orgânicas pela água, embora a água seja uma espécie polar, como sabemos, né, mas tendo uma concentração menor de sais, a afinidade, né, dessas frações ou dessas regiões apolares nas moléculas orgânicas vão ter uma afinidade maior com a molécula de água, então a solubilidade vai ser maior. Ou resumindo, enfim, essas espécies orgânicas terminam sendo mais solúveis na água doce do que na água salgada, por conta da presença de uma menor quantidade de sais na água doce, né? O que faz com que o meio tenha uma afinidade maior, né? A água doce com afinidade maior pela parte apolar dessas moléculas orgânicas do que a água salgada, né? E como então essas espécies orgânicas solubilizam melhor na água doce do que na água salgada, isso prejudica a interação com as bolhas de ar e, consequentemente, né, o carreamento, né, dessas espécies orgânicas, dessas moléculas orgânicas, até a superfície, onde elas vão ser recolhidas. Então, sim, a alternativa B, né, além das outras 4 alternativas realmente terem alguma falha, alguma incorreção, a alternativa B realmente é que sobrou por exclusão, não tem nenhuma falha, nenhuma incorreção, o raciocínio é coerente, né, de forma tal que sim, a alternativa correta é a alternativa B. B de bola. Passemos então para a questão seguinte. Questão 90 nos diz o seguinte: a destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão entre os componentes da mistura. Perfeito. Recentemente, esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo destilação global é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoflorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que estes compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica da destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico, né? Enfim, é um fenômeno que já se observa há um tanto tempo, quer dizer, pesticidas organoclorados, por exemplo, a presença deles no gelo dos polos, né? Sendo que nos polos, na região dos polos, Polo Norte ou Polo Sul, como seja, essas espécies não são lá utilizadas, né? São utilizadas nos grandes centros urbanos, sobretudo, mas enfim, né? Ali pelo centro do planeta, digamos assim, né? Mas como é que essas substâncias terminam indo parar nos polos, né? Em essência, essa é a questão. Mas vamos lá. Letra A. Essas substâncias, né, os compostos aí, enfim, organoclorados, né, eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões. Quer dizer, não tem qualquer sentido isso, né? Bom, se eles estivessem dissolvidos na água aí dos oceanos, né, mas são destilados na água dos oceanos, como assim, né? Levados pelas correntes marinhas para regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões. Não faz qualquer sentido a afirmativa A. Afirmativa C. Após destilados, também não faz sentido, não. Destilados, como assim? Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação, de forma que alcançam todo o planeta, pela ação de correntes marinhas, inclusive as regiões polares. Né? Também não faz sentido. Né? Eu não estou destilando aí uma mistura, por exemplo, que contenha, de repente, enfim, essas substâncias, e aí, né, elas estão, como afirma aí
afirmativa C, após destilados se tornam resistentes à degradação. Como assim? Resistência à degradação é uma característica intrínseca ali da substância, vai depender da força das ligações químicas, né, entre os átomos que a constituem, etc. Quer dizer, após destilação, eles se tornam resistentes à degradação. Quer dizer, a afirmação já é de começo estapafúrdia, né? Alternativa D. Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica ou no Ártico. Bom, você poderia até tentar explicar aí porque a afinidade com o gelo, mas não explica como é que eles saem dos grandes centros urbanos, por exemplo, né, de grandes cidades, né, dos diversos países, e vão parar nos polos, né? Você até poderia tentar explicar a afinidade das substâncias no gelo, utilizando pelo gelo, enfim, pela água, né, no estado sólido e tal, utilizando esse argumento da polaridade. Seria aí um princípio de explicação, uma tentativa que fosse. Mas a questão não é essa, a questão é como é que essas substâncias vão parar lá nos polos, né? Então, você está, digamos, fazendo uma afirmação que não explica aquilo que você deseja explicar, como é, afinal, que os pesticidas organoflorados, enfim, né, consumidos, produzidos, né, gerados como resíduos, enfim, né, nos grandes centros urbanos, ou enfim, em áreas de plantio, por exemplo, né, nos grandes países, como é que eles vão parar nos polos a milhares de quilômetros, né? Então, essa afirmativa também, como explicação para isso, simplesmente não serve. E letra E, por serem hidrofílicos, tem afinidade por água? Bom, são organoclorados, tem uma parte polar, uma parte apolar, não sei o que, mas dizer que eles são hidrofílicos, assim, fica um pouco forçado, mas vai lá. Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e se precipitam nos polos juntamente com o gelo, né? Afirmar que eles são hidrofílicos, que eles têm uma parte hidrofílica, ok, mas dizer que a substância como um todo é hidrofílica, né? Aí teria que considerar organoclorado por organoclorado, quer dizer, e também, enfim, ele vai ter uma parte que não é hidrofílica, que é hidrofóbica, na verdade. Então, de qualquer forma, a afirmação não parece nada boa também. Sobra a letra B, por exclusão, mas vejamos se afinal a afirmação que é feita em B realmente é coerente. Bom, esses pesticidas organoflorados, então, eles evaporam nas regiões mais quentes, evaporam, né? Isso tem a ver com destilação, não é isso? A questão toda que começou lá, a destilação é um processo utilizado, né? Eles evaporam, isso tem a ver com destilação, né? Claro, nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas para regiões mais frias, onde como os polos, aliás, onde se condensam e voltam para a superfície. Isso faz todo sentido, né? São substâncias relativamente voláteis, evaporam, né, nas regiões mais quentes do planeta. Isso tem a ver com destilação, né? Perfeito? Passar de líquido para gás, por exemplo, né? Enfim, é assim que termina acontecendo a destilação. E pelas correntes atmosféricas e não por correntes marítimas, né, são levados para regiões mais frias, como os polos, por exemplo. E lá, então, por conta até da temperatura mais baixa, condensam e terminam voltando à superfície, explicando como é que eles conseguem contaminar, afinal, o gelo dos polos, embora, né, sejam utilizados em localidades que estão a muitos quilômetros de distância dos polos. Tá certo? Enfim, alternativa B. As outras foram excluídas porque tinha alguma inconsistência ou incoerência, ou mais de uma, se for o caso. E, de qualquer forma, por exclusão, sobrou a alternativa B, e a alternativa B, mais do que isso, né, realmente traz afirmações que são coerentes. Tá certo? Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.